Seja muito bem-vindo ao Conexão JH. Um ótimo dia para você que nos acompanha aí do outro lado da tela. Que bom ter vocês conosco nesta manhã tão aguardada. Se vocês estavam ansiosos por esse encontro, nós estávamos ainda mais. Foram meses de preparação, de planejamento, de muita expectativa para cumprirmos este desafio de conectar cada um de vocês com tecnologia, qualidade e proximidade para a cotonicultura brasileira. E a gente sabe que o dia a dia no campo, na fazenda, na lavoura, é muito intenso, é corrido. Por isso, o compromisso da JH Sementes é proporcionar momentos de troca de experiência e muito conhecimento. Então, vamos fazer juntos isso acontecer? Compromisso nosso, eu e você? Isso mesmo. Para começar, eu tenho certeza que vocês já cumpriram o primeiro desafio, que é literalmente vestir a camiseta. Essa camiseta que linda, que vocês também têm aí. Eu não posso vê-los, mas eu já imagino que todo mundo está com essa camiseta, abraçou o evento. E assim como eu, vocês estão prontos com esse uniforme da conexão. Então, vamos saber passo a passo tudo que está programado para essa manhã? Vamos lá? Por aqui estamos cumprindo todos os protocolos de segurança, toda a nossa equipe aqui por trás dos bastidores está usando máscara, distanciamento social, todo mundo protegido. Essa é a garantia que eu dou para vocês, é o nosso compromisso da JH Sementes com o nosso público. E vamos começar o nosso evento para conversa sobre o cenário atual e o futuro do algodão brasileiro. Estarão conosco aqui no evento o diretor agrícola da Opneg Farm, Valdenir Menezes. Ele vai participar do evento com a gente. Também vamos receber o diretor do grupo Rorita, Walter Rorita, também já tem compromisso marcado com a gente. E vamos ter a participação de Henrique Snitkovic, diretor da ANEA. Todos eles estarão aqui no nosso Talk Time, que será conduzido pelo presidente da Agroconsult, André Pessoa, que estará presente aqui no palco, aqui no Conexão JH, e depois será a vez de ouvirmos o sócio da Escola de Negócios Startse, Maurício Benvenuti. Ele também já está pronto para participar com a gente. Ele vai trazer reflexões sobre a disrupção do agro. Vai ser uma manhã de importantes conexões. E nós queremos contar com a sua companhia e também queremos saber de vocês que estão aí nos assistindo. A opinião de vocês, dúvidas, vocês têm como interagir com a gente escrevendo no chat. Já entra lá, escreve aí sua pergunta, sua expectativa. A gente quer saber o que você está sentindo do outro lado da tela. Enquanto vocês registram aí de onde vocês são, podem falar a cidade de cada um, o estado. A gente quer saber a história de cada um de vocês. Eu vou anunciar daqui do palco de Brasília quem está no estúdio para dar as boas-vindas. Aqui comigo eu recebo o diretor comercial da JH Sementes, Nilton Souza. Nilton, vem aqui para o palco. Bom dia, seja bem-vindo, Nilton. Como é que tá? Tudo bem? Seja bem-vindo, que dia especial, que dia marcante para todos nós, com esses nomes aí, essas personalidades da cotonicultura brasileira. Seja bem-vindo, o palco é seu. Obrigado, Ju. Primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer em nome da JH Sementes a todos que estão nos acompanhando na nossa conexão. Para nós é um momento de muita inovação, no qual hoje a tecnologia nos permite estarmos conectados e próximos, mesmo que de forma online, para podermos dividir mais experiência com todos vocês. A JH Sementes já atua no mercado de sementes há 14 anos e a nossa parceria com a Delta Pine já acontece há 6 anos, como parceiros exclusivos da marca e responsáveis pelo posicionamento e comercialização das cultivares de algodão em todo o território brasileiro. E hoje temos a felicidade em poder realizar este evento ao lado dessa grande marca, que vem investindo cada vez mais junto à nova biotecnologia Boger 3 RR Flex. Juntos, nosso maior compromisso hoje é entregar vocês, produtores, o que há de melhores sementes de forma transparente e responsável.
Sintam-se em casa, aproveitem a Conexão JH que foi feita inteiramente pensando em vocês. Coisa boa, Newton. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada por essas palavras introdutórias. E a Bayer também faz parte desse momento, é verdade. A Bayer é nossa parceira, sempre trazendo inovação para a cotonicultura brasileira. Por isso, o gerente comercial de algodão da Bayer, João Tovajá, também está aqui conosco. João, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Juliana, tudo bom? Bom dia a todos que estão assistindo. Quero agradecer em nome da Bayer, a JH Sementes, pelo convite a estar participando desse evento. Nós da Bayer vemos um cotonicultor brasileiro cada vez mais produtivo, utilizando mais tecnologia e se tornando mais eficiente e sustentável. E desta forma, fazemos e queremos continuar fazendo parte disso, trazendo soluções que ajudem cada vez mais a melhorar o processo produtivo, a eficiência e a rentabilidade do cotonicultor. Desenvolver biotecnologia para uma cotonicultura brasileira é um dos grandes propósitos da Bayer. A trajetória de Bollgard no Brasil engloba inovação, sustentabilidade e segurança. Há mais de 15 anos, demos início a essa história, com a primeira geração de Bollgard no país, impactando em enorme avanço para a cultura do algodão. Já a Delta Pine tem um portfólio resultante do maior banco de germoplasmas de semente de algodão do mundo, para agricultores que valorizam tecnologia e estão dispostos a investir em inovação para a obtenção dos melhores resultados. Desta forma, este grande encontro de inovação de biotecnologia de ponta e Delta Pine entregam uma grande oportunidade e soluções para o algodão brasileiro, ainda mais com o nosso grande aliado e parceiro, JH Sementes. Muito obrigada, João. Compromisso sério, hein? Grande parceiro JH Sementes. E quem também está junto conosco nessa conexão aqui disruptiva é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. E nós vamos acompanhar agora a mensagem do presidente da Abrapa, Júlio César Busato. Os cotonicultores brasileiros conseguiram, em menos de 30 anos, tornar o Brasil de o segundo maior importador mundial de algodão para o segundo maior exportador mundial de algodão e o quarto maior produtor. Isso graças à união que aconteceu dos agricultores em suas associações estaduais e coordenados pelos programas da Abrapa e principalmente pela tecnologia que foi criada e a tecnologia que está sendo aplicada. Esta tecnologia nos dá simplesmente a maior produtividade de algodão não irrigado do mundo. E grande parte dessa tecnologia vem das sementes, vem das biotecnologias, favorecendo para que a cotonicultura brasileira cresça e se desenvolva cada vez mais. Nós temos a certeza que em um pequeno espaço de tempo nós seremos os maiores exportadores mundial de algodão. E em um espaço um pouco maior, seremos os maiores produtores mundiais de algodão. Um abraço e um ótimo evento a todos. Essa foi a mensagem do Júlio César Busato, presidente da Abrapa, que também está conectado aqui com a gente no Conexão JH. E para a gente continuar nesse ritmo de muita novidade, interação e troca de conhecimento, chama agora o diretor de negócio para soja e algodão da Bayer no Brasil, Fernando Prudente. Olá, Grande Fernando, como seja vai? bem-vindo. Muito obrigado. O palco é seu, Muito assuma o obrigado. comando. Satisfação enorme estar aqui.
Primeiro evento, me apresentando, Fernando Prudente, estou na companhia há 18 anos e retornando agora para essa cultura apaixonante. Então, muito obrigado. E essa parceria com a JTH, muito importante para a gente começar esse momento. Estamos aqui muito animados, porque o momento é muito bom. Vamos ter várias apresentações, vamos ter várias mensagens. O momento da cultura é muito bom. E o que a gente está falando de tecnologia, proximidade e qualidade, encaixa perfeitamente com o que a gente está falando. Meu objetivo aqui com vocês é reforçar essa mensagem da Bayer no mercado do algodão, essa parceria de Delta Pine com a JTH. E eu queria compartilhar, para começar, eu queria compartilhar com vocês algumas informações atualizadas da nossa companhia. Nós temos uma missão dessa nova Bayer, dessa nova companhia, saúde para todos, fome para ninguém. Essa mensagem é muito forte. Essa mensagem reflete todo o foco e principalmente passando o momento que nós estamos passando e quase chegando ao fim, todos com segurança, todos com cuidado, mas saúde para todos e fome para ninguém. Nós temos 4 pilares, eu não vou entrar muito em detalhe, eu queria focar para a gente chegar na nossa estratégia do algodão para o Brasil, mas aqui nós temos 3 divisões, a Crop Science, que é a nossa divisão agrícola, a Farmacêuticas, que é a nossa divisão de produtos farmacêuticos, e a Consumer Health, que é a nossa área de produtos para nosso uso. E a estratégia da Bayer passa por oferecer inovação, tecnologia e acompanhamento de todos os nossos clientes. E com um grande propósito, ciência para uma vida melhor. E aí a gente entra agora, para o próximo slide, a gente entra agora falando um pouco desse momento, do que a gente está trazendo e vem investindo na nossa agricultura. A Crop Science no Brasil, nós dividimos em 4 áreas. Nós temos uma área de proteção de cultivos, essa área de proteção de cultivos, que nós temos nossos químicos e biológicos. A Bayer está na liderança desse mercado. Nós temos uma segunda área de sementes e biotecnologia, também líder de mercado, onde hoje nós vamos falar bastante dela aqui. Uma terceira área de ferramentas digitais e serviços, totalmente conectado com essa conexão JTH, falar de tecnologia e de inovação. E uma área de saúde ambiental, que no nosso DNA, primeiro, inovação e segundo, sustentabilidade, que é a nossa visão e o que a gente tem como foco nos nossos mercados. Dando sequência, eu queria trazer para vocês uma visão dos nossos investimentos quando a gente fala de semente de algodão. E depois eu quero fazer um paralelo da história do algodão no Brasil com a história da nossa empresa, da Bayer, aqui dentro. Aqui nós podemos ver a participação das nossas tecnologias no mercado global. Se você olhar nos principais mercados, a Bayer está presente com a família Bollgard. Somos líderes em todos os mercados. E aqui, em primeira mão. E aí, Newton e todos que estão aqui com a gente, esse ano, a família Bollgard no Brasil assume a liderança de biotecnologias utilizada na cultura. E eu queria aqui já fazer um reconhecimento para todos os parceiros, JTH, para os demais parceiros, e principalmente para as pessoas. Todo o time Bayer envolvido diretamente nessa conquista, todo o time de nossos parceiros, distribuidores, consultores, realmente é o momento de celebrar essa conquista. E ali no canto de baixo, nós temos a visão da Austrália. A Austrália é um grande parceiro que nós temos para difundir novas tecnologias, grandes parceiros de lá, e mostrando que já acabamos de lançar Bollgard 3 RR Flex, e daqui a 3 anos, 4 anos, nós temos já previstos o Bollgard 3 Extend Flex, já sendo trabalhado para trazer para o mercado brasileiro. Dando sequência, e aí eu queria trazer agora, global, trazer para o Brasil, uma visão dessa evolução dessas tecnologias no Brasil. No Brasil, a Bayer e Delta Pine têm uma história sempre com as melhores inovações. Se a gente começar no início da década de 90, passamos 2005, lançamento do primeiro material Bollgard, 2009, RI Flex, 2013, Bollgard 2, RI Flex, e agora,
o grande lançamento do mercado brasileiro, trazendo para o mercado o Bollgard 3 RR Flex. E, com certeza, nós vamos ter muitos resultados nessa safra, e Delta Pine vai mostrar realmente todo o potencial que o mercado espera. Partindo para uma visão dessa evolução, esse gráfico aqui ele é bem interessante. Aqui nós estamos mostrando a evolução da agricultura brasileira. Tem soja, que também é importante, mas vamos pegar do lado direito o algodão. Aqui um gráfico, se você olhar na base de baixo, nós temos uma evolução do tempo, trazendo de 20 a 25 anos. E na vertical, nós temos o resultado de aumento de produção, de porcentagem de aumento. Se eu olhar as duas curvas, se eu considerar a primeira seta, a de baixo, eu estou falando que a área, nesses 25 anos, e aí eu boto aqui 50%, sai de 800 para 1.600, de 1 milhão para 1,5 milhão, mas aproximadamente 50% de crescimento de área plantada. A hora que eu vejo a produção de pluma, que a gente conseguiu fazer isso nesse período, próximo a 200%. Sai lá dos 800, 1 milhão de hectares, 1 milhão de toneladas para 2 milhões de toneladas, um pouco mais. E isso mostra, pessoal, essa evolução, ela não aconteceu sozinha. Ela aconteceu com tecnologia, com inovação, com proximidade com os nossos parceiros, com proximidade com o campo. E ali nós temos Delta Pine, com a família Bollgard, e a história da Bayer nesse mercado, ela se mistura nessa evolução desses 20 anos, e eu tive a honra de participar, estou participando desses 20 anos, de acompanhar essa evolução. A história da cotonicultura no Brasil se mistura com a nossa história, e temos muito orgulho de trazer, fazer parte desse crescimento. Indo para o final, eu queria aqui uma visão da nossa plataforma de soluções para a cultura do algodão. É uma plataforma que vai desde produtos, sementes, tecnologia, serviços no pós-colheita, beneficiamento, serviços digitais, plataforma FieldView, lançada há alguns anos, com várias frentes e soluções para os nossos agricultores. E o pacote, o programa completo com nossos programas de fidelidade, o nosso impulso, que está aí para fortalecer essa parceria com nossos clientes. Partindo para o encerramento dessa minha participação, eu queria mais uma vez agradecer cada um de vocês, agradecer fortemente a JH por essa parceria forte, e tenho certeza que essa parceria ela vai crescer muito, e nós vamos daqui, no próximo ano, convido já o Nilton para a gente já marcar um próximo momento para trazer aqui o resultado desse crescimento dessa safra e das próximas safras. Muito obrigado. Ju, volto com você. Grande Fernando Prudente, participação especial aqui na nossa conexão. Que palestra, hein, Fernando? Muito obrigado. Sensacional, eu tenho certeza que vocês adoraram. Muita informação relevante, a Bayer, grande parceira aqui da JIH, fazendo parte, apoiando esse grande evento. E a gente já recebeu várias mensagens pelo chat do público participante, gente de Goiás, Minas Gerais, da Bahia, estado de São Paulo, de todo o Brasil. A gente está acompanhando aí a interação, muito obrigada pela vibração, por participar com a gente. Continuem aí mandando as mensagens para a gente, podem mandar perguntas também, vai ter um momento que a gente vai interagir mais, mas muito obrigada pela participação de todos. Então vamos seguir aqui com a nossa programação. Agora é hora de dar as boas-vindas para a nossa plateia virtual, isso mesmo, tem todo um público aqui participando do evento com a gente, eles estão representando cada um de vocês que estão nos assistindo, não puderam estar presencialmente, infelizmente esse ano o evento tem que ser só virtual, e eles estão conectados, presentes conosco, esses convidados especiais, eles fazem parte da cadeia da cotonicultura brasileira, são produtores, consultores, entidades representantes, representadas pela Abrapa, associações e outros convidados especiais. Vamos conferir quem já está aqui com a gente. Bom dia, vocês me ouvem? Quero o sorriso de cada um, joinha, todo mundo
Tá visualizando aí numa boa? Que coisa boa. Eu tenho aqui alguns nomes dos participantes. Paulo Schmidt está com a gente. Bom dia, Paulo. Rafael Zacarias. Isso mesmo, quando eu for falando, vocês dão o joinha aí. Rafael Zacarias, bom dia, Rafael. O Luiz Carlos Bergamaschi, bom dia, seja bem-vindo. Isabel da Cunha, que bom ter você com a gente. Augusto Montani também. O Almir, Fernando Vriesmen, bom dia, Fernando. Hamilton Bortoloso, Milton Wide, Geraldo Luiz Dias Costa. E aí, pessoal, vocês estão gostando do evento? Estão conseguindo aí, já estão absorvendo muito conhecimento? Faz um joinha aí, conexão tá boa, todo mundo com a camiseta, alguns com, outros, mas todo mundo envolvido, né? Todos ligados na tecnologia, na proximidade, na qualidade, todo mundo com espírito mesmo. Legal, legal. Esse público está representando cada um daqueles que estão nos assistindo. A gente tem muita gente conectada, muita gente na plataforma. Se vocês não puderam participar aqui da plateia virtual, participem enviando comentários no chat, as curiosidades de vocês sobre a cotonicultura brasileira. Você é produtor? Qual é a fase, a etapa da cadeia produtiva que você faz parte? Fala para a gente. Quais as suas curiosidades, as suas expectativas com o evento? Pode passar aqui para o chat também. Então, a gente quer saber o interesse e as expectativas de vocês. E aqui, a nossa plateia virtual vai ficar conosco até o fim do evento. O pessoal está animado, está entusiasmado, sorrisão, mais joinha. Vamos interagir um pouco mais. Todo mundo pronto? A gente só está começando, hein? Promete. Tem muita palestra boa, tem muita conversa importante, muito ensino. Muita coisa bacana nessa manhã, isso mesmo. Coisa boa ter todos vocês vestindo a camiseta da tecnologia. Aqui, ó, tecnologia, proximidade e qualidade. Se você também vestiu a sua camiseta hoje, aproveita para fazer um registro e compartilhar nas redes sociais. É isso mesmo, gente. É um momento muito especial, a gente precisa registrar. Você pode colocar a hashtag Conexão JIH, marcar também a JIH Sementes, compartilha nos seus stories e coloca no feed também, comenta, marca. Vamos fazer um movimento nas redes sociais? Vamos lá? Pessoal, faz aí compromisso. Vamos registrar esse evento aí nas redes, vamos marcar JIH Sementes e nós convidamos também os nossos amigos, equipe, para se conectarem e aproveitarem todo o conhecimento que essa manhã promete. Então, chegou a hora do nosso Talk Time. Por isso, vamos apresentar os nossos convidados, isso mesmo. Quem vai participar com a gente hoje é o Valdenir Menezes, diretor agrícola da Opneg Farm, em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Olha só, já está com a gente. Bom dia, tudo bom? Seja bem-vindo. Olha só, ele já está a postos com camiseta e tudo, preparado. Walter Rorita também, diretor do Grupo Rorita, está no oeste da Bahia. Olha só, dando um tchauzinho, joinha, seja bem-vindo. E o Henrique Snitkoviski, presidente da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, ANEI, aqui, é ele, está conosco. Todos sejam bem-vindos. E para conduzir esse bate-papo de altíssimo nível, ao vivo, aqui no estúdio, eu recebo o sócio-diretor da Agroconsult, André Pessoa. Grande André, seja bem-vindo. Bom dia, Assuma o comando aí com essas grandes personalidades. Agora é com você. Obrigado, Juliana. Pessoal, bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né, nesse evento especial, preparado com muito carinho pela JIH Sementes, né? A conexão, né? Conexão com vocês. Muito feliz em rever vários amigos, né, da cotonicultura que fazem no dia a dia a melhor cotonicultura do mundo, né? Ainda não somos a maior, né, como o Júlio falou, mas a gente certamente já está ali na liderança em termos de qualidade, tecnologia, compromisso, né, com
com os clientes no mundo inteiro, né? É uma satisfação muito grande para mim estar aqui dividindo a telinha aqui, né, com 3 grandes amigos, né, Valdenir, Valtinho, né, Henrique, né, para falar com vocês hoje sobre assuntos que eu tenho certeza que são da preocupação, né, e do foco de cada um de vocês no dia a dia das suas atividades aí dentro das suas empresas, né? Eu vou começar, né, com o Valdenir, já saudando o Mato Grosso, né, mandando um grande abraço para todos os produtores de algodão do estado, na sua pessoa, e te perguntando já, dando bom dia e te perguntando como é que estão as perspectivas, né, para esse próximo ano. Ano passado a gente teve uma certa dificuldade, não só com o mercado, né, com a incerteza sobre como é que seria o comportamento durante a pandemia, a saída da pandemia, mas também tivemos os percalços do clima, né, que atrapalharam um pouco ali a implantação das lavouras. Como é que está a perspectiva para esse ano, Valdenir? A gente sabe que a chuva já está chegando aí no Mato Grosso, o ambiente já é de confiança total aí no mercado. Como é que está a expectativa de vocês aí em termos de área, em termos de tecnologia e de produção para essa próxima safra? Um abraço, por favor, a palavra é sua. Bom dia, André. Bom dia a todos. O ano passado foi um ano muito crítico para o algodão no Mato Grosso, né? Tivemos um atraso nas chuvas, isso consequentemente atrasou o plantio da soja, consequentemente a safrinha foi um pouco prejudicada também, alongando um pouco mais a janela de plantio, né? Houve uma redução de praticamente 15% da área de algodão. Dentro desses 15%, por mais que teve 15% de aumento, nós tivemos um aumento na área de algodão safra de 14% e uma redução na área de algodão de 17% no algodão safrinha. Esse ano a perspectiva é que nós cheguemos aí de novo ao patamar de 19,20, chegando aí 1.140.000 hectares, ou seja, voltando aos patamares 19,20. A chuva está boa, André, está chovendo bem, principalmente no norte do estado, noroeste do estado. O sul ainda está com pancadas de chuvas, porém, iniciando o plantio da soja em algumas regiões, já aqui no sul também do estado, onde estou em Primavera do Leste. Mas estamos bem empolgados esse ano para o plantio do algodão. O foco principal do Mato Grosso é 85% praticamente de algodão safrinha, né, em todo o estado, diferente da Bahia, que é praticamente algodão safra. É uma expectativa muito grande esse ano, que esse ano nós tivemos alguns custos a mais, principalmente fertilizantes defensivos, que acabou elevando um pouco o nosso custo esse ano aí. A gente tem que trabalhar cada vez mais com tecnologia para a gente atingir o máximo de produtividade e conseguir arcar com esses custos aí. O Mato Grosso, a cada ano mais, vem utilizando de biotecnologias. Acho que quando se pensa em sustentabilidade no algodão, é algo primordial, a gente trabalhar um custo-benefício muito bom, conseguir reduzir o número de defensivo agrícola dentro das lavouras de algodão e, consequentemente, a gente ter algo mais sustentável nas nossas lavouras aqui. Um parecer do Mato Grosso seria esse, André. Se tiver alguma informação a mais... Não, muito legal, Valdenir. Eu acho que estamos em linha aí, a gente também está com a mesma expectativa, né, de uma retomada diária, com investimento, né, sempre em tecnologia elevado e com o calendário ajudando, a gente tem certeza de que vem uma safra espetacular aí pela frente, não só em resultado, né, em termos de preço, que o mercado está favorável, mas certamente uma recuperação também do padrão aí de produtividade, de qualidade das lavouras. Mando meus bons presságios aí para os amigos do Mato Grosso terem uma safra espetacular nesse próximo ano, né? Uma satisfação enorme também aqui estar com o Walter Rorita, né, um amigo de longa data aí também, um expoente da cotonicultura nacional, representa aqui todos os produtores do Nordeste, especialmente da Bahia. Walter, bom dia, é um prazer estar contigo. Eu queria te endereçar uma pergunta sobre tecnologia, né? A gente está falando aqui no evento, né, de um lançamento de uma nova tecnologia, né, mais tecnologia. O algodão é sinônimo de tecnologia, mas é sempre de inovação também. Quais são as expectativas, Valtinho, para a chegada dessa nova tecnologia, os impactos que pode trazer nessa trajetória tão bonita aí que o Fernando mostrou para a gente aqui de evolução, né, de qualidade, de produtividade e resultado da cotonicultura, especialmente para vocês aí na Bahia?
Você está sem som, Valtinho, está sem som, está mutado. Desculpa. Bom dia a todos. Inicialmente, meu abraço a você, André. Como você disse, há longo tempo nos conhecemos, mas também tem algum tempo que não nos encontramos já, mas temos falado com certa frequência. E obrigado a JH, a Baia, pelo convite realizado para participar desse evento. Agora, a tua pergunta, André, fugiu o áudio aqui, a conexão não está muito boa, eu não entendi. Você podia... Eu posso repetir, Walter? Repetir para mim, por favor? Posso sim, okay. Claro. Eu estava te perguntando sobre a expectativa em termos de impacto e de resultado que a nova tecnologia pode trazer para vocês como cotonicultores aí na Bahia, no Nordeste. A evolução do algodão é de braço dado com a tecnologia, né? E agora tem nova tecnologia, então eu queria saber qual é a expectativa de vocês, principalmente do teu grupo, para os resultados e os impactos positivos que podem vir dessa nova tecnologia que está chegando. Perfeito. Eu penso, André, que no algodão nós temos um grande espaço a conquistar, a evoluir ainda. Fazendo um comparativo com a principal cultura que o Brasil planta, que é a principal commodity, né, que é a soja, o algodão tem espaço ainda bastante para crescer quando se trata de tecnologia, de biotecnologia, enfim, de material genético. Nós estamos, como cotonicultores, esperando chegar nesse patamar, nesse nível que nós estamos com a soja hoje. Hoje a soja tem uma variedade muito grande de genética para se escolher. Cada região já tem algumas variedades, alguns materiais já definidos para as melhores áreas, para as áreas de média fertilidade, para as áreas com histórico de nematóide, para abertura de áreas, ou seja, você já tem um leque de possibilidades de escolha, tá? E com a biotecnologia também, com a soja intacta, né, que tem atendido muito bem a nossa expectativa. Com relação ao algodão, acho que, como eu disse, tem um caminho a conquistar. A tecnologia é muito boa, nós estamos entrando agora com o Pulgar 3, ainda não entramos em área total, claro, você vai testando a tecnologia para ver a relação, né, todo o que ele vai trazer de benefício, em qual material genético ele está, se ele vai trazer de fato as duas coisas que nós precisamos, né, que é boa produtividade de campo, na verdade 3 coisas, uma boa produtividade em campo, uma boa qualidade de fibra e também uma redução de custo, tá? Eu acho que você tem que colocar todos esses 3, esses 3 ingredientes na fórmula para seguir. Eu acredito que o caminho é esse. Nós temos grandes companhias como Bayer e outras pesquisando, né, investindo quantidade significativa de recursos para trazer essas soluções, essas ferramentas adequadas para o cotonicultor brasileiro. Eu estou acreditando muito nessa tecnologia, certamente vai haver uma redução de custo com inseticidas para o complexo de lagartas, e é o que a gente espera, e vamos evoluindo para que isso vá cada vez nos dando mais tranquilidade e segurança em alcançar altas produtividades com qualidade de fibra. Muito legal, Walter. Falou quem entende de altas produtividades aí com maestria, né? Então, muito obrigado aí, muito bacana ver que vocês estão com essa perspectiva de que a tecnologia vai continuar sendo um grande aliado, né, na superação aí dos limites aí que vocês fazem todos os anos, né? Eu tenho uma satisfação aqui também de rever o Henrique, né? Henrique também um construtor, né, de sucesso, né, de trajetória de sucesso da cotonicultura, porque se os colegas aqui cuidam muito bem da produção, alguém também tem que, né, ajudar a colocar esse volume todo de produção lá fora. Então, a Associação dos Exportadores de Algodão no Brasil, que o Henrique representa aqui, tem feito um papel extraordinário. A gente tem um outro desafio aí pela frente, Henrique, né? Muito provavelmente vamos chegar próximo aí do 1.700.000 hectares. Se tudo der certo, vamos ultrapassar a barreira dos 3 milhões de toneladas e, quem sabe, bater um novo recorde o ano que vem de volume exportado pelo Brasil. A gente já fez algo semelhante há 2 safras atrás, né?
Então, não é muito uma novidade para a gente, mas tem mudanças importantes aí no mercado internacional. Os fretes, né, a logística mudou, pós-pandemia tem uma série de mudanças, tem algumas geografias aí de origens, né, do abastecimento dos nossos principais clientes lá fora, né, gerando oportunidades e novos desafios. Eu queria ouvir um pouquinho também, Henrique, como é que está a visão de vocês, né, do lado da exportação, do lado das tradings, né? Como é que vocês estão vendo o desafio para o próximo ano? A gente vai performar melhor do que no passado, né? Ou vamos enfrentar alguma dificuldade adicional nova que a gente não conhecia? Queria te ouvir um pouco e te mandar um abraço também, né? Agradecer sua presença. Obrigado, André. Prazer em revê-lo, mesmo que à distância aqui. Faz tempo que a gente não se encontra, Igualmente. né, presencialmente em todos aqueles eventos, rodando pelo Brasil. É sempre muito bom. Espero muito em breve a gente poder estar junto novamente. Cumprimentar também o Valdenir, o Walter, grandes amigos aqui presentes. Eu tive a oportunidade de ver na tela também e agradecer a JH Sementes por essa oportunidade, a gente fazer essa conexão. Eu costumo dizer, pessoal, que o nosso setor, o algodão brasileiro, é um setor movido por desafios. É um setor muito organizado, muito estruturado, e quando a gente encontra os desafios, quando a gente se depara com gargalos, a gente se organiza para superá-los, definitivamente, né? A gente passou por uma temporada passada ali de safras de 3 milhões de toneladas que a gente teve. O Brasil exportou mais de 2 milhões e 400 mil toneladas, é um número extremamente relevante. Posicionou o Brasil, solidificou o Brasil, na realidade, né, como o segundo maior exportador do mundo de algodão, depois dos Estados Unidos, que exporta mais ou menos 3 milhões e meio de toneladas a cada temporada, muito bem reforçado pelo nosso presidente da Abrapa, o Júlio Busato, que comentou que o Brasil deixou de ser o segundo maior importador do mundo nos anos 90, passou a ser o segundo maior exportador do mundo, né? É uma mudança enorme. E, além disso, a mudança também é na nossa participação nos principais mercados consumidores, né? Quando o Brasil tinha uma safra menor e exportava entre 500 mil, 1 milhão de toneladas de algodão, nós participávamos no mercado consumidor durante o segundo semestre, que é o nosso período de safra aqui, né? No primeiro semestre do ano seguinte, a gente exportava muito pouco, né? Então, a nossa sazonalidade das exportações, elas eram muito concentradas no segundo semestre e pouco no primeiro semestre. E aí o setor sempre trabalhou em conjunto, né, viajando, visitando os clientes, para poder promover o algodão brasileiro. Falar, olha, a gente quer aumentar aqui a nossa presença. E a gente escutava muito do pessoal lá fora que podia contar com o algodão brasileiro durante 6 meses, e não ao longo de 12 meses por ano. Então, esse foi um desafio enorme para nós como setor de se reorganizar, criar essa proximidade com o mercado consumidor, aumentar a produção brasileira para que a gente pudesse, consequentemente, aumentar as exportações. Então, eu gosto muito de falar desse número de 2 milhões, praticamente 2 milhões e meio de toneladas já exportadas na última temporada. O comércio global de algodão é da ordem de 10 milhões de toneladas, então a gente chegou a representar 25% desse comércio. E aí depois a gente vai explorar um pouquinho mais como que está a nossa participação em cada um desses mercados, né, o que a gente cresceu, onde a gente pode crescer mais e vai crescer mais, porque o Brasil produz com tecnologia, responsabilidade socioambiental, né, produz em grande escala, tem um algodão de altíssima qualidade, pronto para competir com o mercado internacional. Enfim, temos uma safra menor esse ano, realmente, André, a gente vai ter uma safra aí perto de 2 milhões e 300, 2 milhões e 400 mil toneladas, essa que já finalizou aqui o processo de colheita, a gente está beneficiando e começando a embarcar nessa safra, né? Embarcamos um pouquinho em julho, agosto, agora estamos aqui embarcando em setembro. Então, a gente espera um ciclo de exportação menor, por consequência de uma safra menor, mas a gente está com altas expectativas aí de uma retomada para o próximo ano, como você disse muito bem, e o que é muitíssimo importante para o Brasil. Se o Brasil já recuperar logo essa produção, a gente recupera rapidamente também a nossa participação nos principais mercados consumidores. Então, vamos lá, vamos em frente. Obrigado, Henrique. Eu acho que a gente tem aí um aprendizado permanente, né? Tem aproveitando rapidamente aí ainda a sua participação, fala um pouquinho aí de como é que a Austrália e a China estão abrindo uma oportunidade extra para a gente esse ano.
Foram várias coisas que aconteceram no mercado, né? Uma delas, primeiro, começou lá atrás com o chamado trade war entre os Estados Unidos e a China, né? Depois, o Brasil aumentando a sua produção, aumentando a sua participação nos principais mercados consumidores, né? A gente vê a China, por exemplo, né? A China é o maior consumidor mundial, né? A China é deficitária, ela consome mais do que ela produz. Todo ano a China precisa importar algodão. E a China importava mais da metade da sua necessidade dos Estados Unidos. O Brasil representava cerca de 10% do que a China importava. O Brasil começou a ganhar esse mercado, conquistar esse mercado com qualidade, com competitividade, superando desafios que são muitíssimo importantes relacionados à logística, né? Porque a gente tem que lembrar que o nosso tempo de viagem daqui para o principal mercado consumidor é mais longo, né? Quando a gente fala de transit time, tempo de viagem, o Brasil leva 35, 38, 40 dias para chegar nos principais portos dos destinos. Você comentou muito bem, a Austrália está ali do lado, né? A Índia, que tem uma produção muito grande, também está ali do lado. Então, o Brasil precisa necessariamente se estruturar. Mas um dado que foi muito importante para o mercado internacional foi a conquista que a gente teve de embarcar, não só num único mês, mas consistentemente em outros meses, mais de 300 mil toneladas de algodão. Isso era um dado que, assim, o Brasil estava acostumado a embarcar 150, 180 mil toneladas. Quando chegamos a 200 mil toneladas, o setor comemorou. Mas a gente falou, agora a gente precisa buscar muito mais, porque a gente vai produzir mais. E para a gente abastecer o mercado consumidor, né, se solidificando como o segundo maior exportador, a gente precisa estar pronto para embarcar mais de 300 mil toneladas no mês. Não só no mês seguinte também. Então, o Brasil foi lá, o setor se reuniu, criamos grupo de trabalho, trazendo transparência, planejamento, conversando com todos os prestadores de serviço e conseguimos embarcar mais de 300 mil toneladas. Por que é muito importante a gente falar desse número? Esse era um número que o mercado internacional desafiava. Falava, como é que o Brasil, apesar da capacidade que tem de expansão na produtividade, vai conseguir embarcar um volume como esse? O Brasil foi lá, embarcou e entregou. Esse é outro dado que a gente leva lá fora, conversa com os nossos clientes e fala, olha, o Brasil agora está aqui para participar ao longo de 12 meses, consegue embarcar volumes representativos. Isso é muito importante porque traz credibilidade e segurança para quem está comprando lá fora. Vamos lembrar, né, pessoal, que assim, no mercado importador, diferente do Brasil, que a gente tem uma indústria têxtil robusta aqui também consumindo algodão brasileiro, alguns mercados não têm a produção no próprio país. Então, essas indústrias, elas precisam se programar, elas precisam se antecipar nessa compra. Então, ter esse tipo de segurança com credibilidade é muito importante. Isso fortalece ainda mais a presença do algodão brasileiro lá fora. E a Austrália, como um competidor também do algodão brasileiro, a Austrália, praticamente, sua produção é inteira irrigada. Então, quando eles têm um acúmulo de água, eles conseguem produzir. Quando não tem, a safra fica muito menor. O que aconteceu recentemente, em mais uma dessas disputas comerciais, foi que a Austrália, que vendia muito algodão também para a China, era um grande comprador, mercado importantíssimo para a Austrália, porque a Austrália exporta tudo. Com essas disputas comerciais, deixou de vender o algodão na China e passou a vender em outros mercados, competindo também com o algodão brasileiro, com o algodão americano e com outras origens. Isso também fez com que o Brasil aumentasse ainda mais a sua participação na China. A China hoje é o nosso principal destino das exportações brasileiras, representa mais de 1/3. Agora, do que a China importa, o Brasil hoje, que representava lá atrás 10%, hoje é mais de 30% do que a China importa também. Então, essa relação é extremamente importante para ambos os países, são parceiros comerciais, mas outros mercados também são fundamentais e importantíssimos para o Brasil. Sejam eles mercados já conquistados, em que a nossa presença ela é relevante, ou em outros grandes importadores que a gente tem muito espaço ainda para aquecer, André. Tem muito trabalho pela frente. Que bom, Henrique. Obrigado pelas explicações. Eu estava fazendo uma conta rápida aqui, 300 mil toneladas por mês, num mês, significa que nós, em 12 meses, podemos alcançar as exportações americanas, né? Então, sonhar em ser o líder mundial, que é mais ou menos 3,5 milhões de toneladas aí por ano, né? Então, sonhar em ser o líder mundial em exportação já tem base na realidade do que a gente já foi capaz de fazer, né? Não produzimos ainda para tudo isso, mas já temos capacidade logística de entregar. Então, eu remeto a pergunta agora para os dois representantes aqui do lado da produção, né? Quais são os desafios que vocês
enxergam aí nos próximos anos, né, para que a gente possa continuar essa trajetória, né, de aumento da nossa participação no mercado internacional? O que vocês dois aí, que estão muito próximos, né, da ponta da tecnologia e do que é possível fazer no algodão, estão preocupados hoje como melhorias para os próximos anos que precisam estar sendo realizadas dentro dos negócios de vocês, para que a gente possa, no conjunto aí da produção brasileira, atingir esse sonho de ser o maior exportador mundial de algodão? Vou começar agora com o Walter e depois eu passo para o Valdenir. Valtinho, por favor. André, eu acho que está muito essa questão aí está muito ligado ao mercado, né? A área para plantar, para alcançar essa produção aí, ultrapassar, para sermos o maior exportador de algodão, passar os Estados Unidos, não falta muito, é só fazer uma questão de se fazer contas. O Mato Grosso planta, acho que próximo de 1 milhão de hectares, e a maioria do algodão no Mato Grosso é o algodão de segunda safra, e eles vão plantar esse ano próximo de 11 milhões de hectares de soja, na primeira safra, ou seja, no primeiro plantio. Ou seja, ele tem uma área muito grande para ser explorada ainda, para se plantar na segunda safra, que eles podem optar pelo algodão ou pelo milho, né? Então, essa opção depende de mercado. Nosso custo do algodão está um pouco elevado. Hoje, se você comparar a rentabilidade de soja, de milho e algodão, a rentabilidade operacional, tanto da soja quanto do milho, está melhor do que o algodão. Mas eu sempre digo, né? Você não pode analisar somente a rentabilidade operacional, você tem que ver a tua remuneração sobre o seu ativo. E nesse aspecto, o algodão ainda é um pouco maior do que soja e milho. Não está naquela relação que já foi no passado, que era de 2,5 vezes até 3 vezes em favor do algodão. O algodão deixava 2,5 vezes ou 3 vezes mais resultado na última linha do que a soja, do que o milho, mais ainda. Essa relação diminuiu um pouco, aproximou-se, está pouco mais de 1,5, talvez, né? E é um equilíbrio que tem que ser encontrado. Como que eu vejo isso? A soja está muito bem, né? O fato é esse, a soja está demandada, o mercado de Chicago não tá cedendo. Eu achava que cairia nessas semanas em função da evolução da safra americana, já estão entrando na colheita, mas ele está mantendo muito firme nos patamares de 13 dólares por bushel. E isso faz com que a decisão do produtor vá para o lado da soja. Por quê? É uma cultura rápida, de 120 dias, 130 dias do plantio à colheita, é uma cultura muito mais barata, exige muito menos estrutura de capital e tem uma liquidez muito grande, né? O produtor de soja aqui na Bahia, que aqui nós só temos uma safra, o produtor de soja no mês de abril, vamos falar até maio, ele consegue terminar tudo. Se quiser comercializa e não tem mais o que fazer até o próximo plantio, que inicia no mês de outubro, né? É muito tranquilo, muito fácil. Enquanto o produtor de algodão aqui, nesse momento, ainda acabamos recentemente a colheita de algodão, estamos beneficiando agora, vamos até final de outubro beneficiando, e para terminar de embarcar, comercializar, embarcar tudo, talvez nós vamos entrar os primeiros meses de 2022. Então é uma atividade muito mais complexa, muito mais, rentável, porém muito mais trabalhosa. E para que isso volte a crescer mais, o que eu posso dizer é o mercado. Os mercados estão bons, tá? 90 centavos a libra peso hoje para 2021 é um ótimo preço. Porém, quando você vai para 2023, o mercado já está 10 centavos a menos do que isso. Então, vamos falar em torno de 82 para dezembro. Nova York está assinando 82, 83 centavos por libra peso, que ainda é um bom preço, né? Mas a gente não sabe como vai estar isso daí. Então, aqui na Bahia, acredito que esse balanço aí de plantio, por ser uma safra, o produtor tem que optar se ele planta soja, milho ou algodão. Então, ele vai ter que fazer essa conta para ver aquilo que é melhor, considerando também os aspectos agronômicos, né, de rotação de cultura, porém, a parte econômica diz que a soja está muito mais, operacionalmente, muito mais rentável. Com isso, eu não acredito em grandes aumento de área para essa safra 21, 22 em relação ao anterior para o algodão. Acho que deve haver um pequeno aumento, né, que ele vê nessa tendência, mas nada muito significativo.
Legal, Walter, obrigado. Mas certamente para frente aí a gente tem espaço ainda para crescer. Esse é o bom do Brasil. A gente tem, como você falou, tem espaço no Mato Grosso, André, tem espaço na Bahia. Exatamente como eu disse, é uma questão de mercado. Tem espaço no Mato Grosso e tem espaço na Bahia. Porém, quem planta algodão não planta só algodão, planta soja e milho também. Então, esse balanço tem que ser muito bem colocado numa planilha para ver aquilo que vai. Agora, possibilidade de produzir, superar as 3 milhões de toneladas, chegar às 4, exportar 3 milhões e meio, superar os Estados Unidos, é o que eu disse. O Mato Grosso planta 1 milhão de hectares de algodão na segunda safra, quando ele planta 11 milhões de hectares na soja. Ou seja, se só o Mato Grosso sair de 1 milhão e for para 2 milhões de hectares lá na segunda safra, pronto, já estourou todo mundo. O bom, Walter, é que a escolha é entre coisas que estão indo muito bem, né? Essa que é a boa escolha. Exatamente. Né? Mas, exatamente. Legal, obrigado. Nunca eu acho que essa avaliação foi mais assim tão econômica quanto nesse momento. É isso aí, é verdade. Valdenir, do ponto de vista aí do Mato Grosso, como é que vocês estão vendo aí esses próximos anos? A gente já está caminhando aqui para o final, mas eu gostaria de ouvir também a tua perspectiva aí de quais são os desafios que a gente tem aí amanhã e depois da manhã. Bom, André, acho que um dos maiores desafios hoje é a gente trabalhar a qualidade de fibra, né? Para o Brasil ser um grande exportador, nós temos que pensar cada vez o algodão com a qualidade de fibra superior para ter melhores resultados. Acho que o Walter colocou muito bem, o Mato Grosso tem um potencial muito grande de crescimento no algodão. Acho que os preços estão atrativos, principalmente nós trabalhamos com algodão safrinha, então a perspectiva do Mato Grosso, eu acredito que até com os preços que nós temos hoje, uma possibilidade até de aumento dessa área, nós estamos falando de 1.140.000 hectares, talvez plante até um pouco mais, é o que eu estou ouvindo dos produtores, e está muito atraente, né, o algodão, está muito boa a cultura. O caroço também está muito bem valorizado, também agrega um valor junto no final da cultura, ali, algo que era um subproduto há alguns anos atrás, hoje está se tornando aí uma rentabilidade, transformando em arroba de pluma, chegando a 19, 20 arrobas de pluma por hectare o caroço. Então, a perspectiva do algodão no Mato Grosso, eu acho que é aumentar. Esse ano, chovendo um pouco mais cedo, o que define o Mato Grosso, a nossa área de algodão, na verdade, é o plantio da soja. Como está chovendo mais cedo, nós vamos conseguir plantar soja mais cedo. Então, eu acredito que deve até aumentar um pouquinho essa área do algodão. Acho que qualidade é um foco principal, acho que a sustentabilidade no algodão é algo que a gente tem que pensar, os custos estão subindo muito, principalmente a questão dos fertilizantes esse ano, a ureia, principalmente o nitrogenado, está uma coisa absurda, mas ainda assim está bem rentável, mesmo com preço lá de 82, 80 centes para o próximo ano, ainda é uma cultura muito rentável. E produtividade no Mato Grosso também, ao longo do tempo ela vem aumentando também, a cada ano a gente está se tecnificando mais, está buscando mais tecnologia, acho que as tecnologias estão ajudando também, tanto no controle de pragas, quanto de plantas daninhas também, agregando novas tecnologias, e cada ano a gente está tendo um incremento um pouco maior na nossa produtividade aqui. Com relação à comercialização, já foi bem comentado, e acho que não vem muito ao caso. Mas qualidade de fibra, André, acho que esse é um ponto legal, Valdenir. Legal, Valdenir. Eu também concordo com você, acho que é por aí mesmo. O Henrique ficou feliz da vida quando você falou em qualidade aqui, porque facilita o trabalho dele também, né? Mas é isso mesmo que a gente tem que focar, e a tecnologia está aqui à disposição para a gente incrementar não só a produtividade, reduzir custos, mas melhorar a performance em qualidade, como o Walter e você apontaram aí corretamente. Chegou uma pergunta aqui que eu acho que é para mim, né? Do Bruno, da Tama, né? Que é perguntando sobre o último relatório do USDA, que apontou um crescimento de apenas 5% na área plantada de algodão aqui para o Brasil na próxima temporada. Se eu concordo com esse número, né, para a safra 21-22, a nossa 21-22, né, que o calendário internacional é um pouco diferente, mas o próximo plantio. Lá na Agroconsul a gente tem uma visão um pouco diferente, a gente acha que vai crescer bastante a área plantada, recuperar, né, do que aconteceu na última safra. A gente também espera para o Mato Grosso algo na faixa de 1.150.000 hectares na soma da safra de verão e safrinha, né, e na Bahia algo na faixa aí dos 350.000 hectares. Né? Então, no total, a gente vê um número muito próximo de 1.700.000 hectares, que dá 18%, 19% aí de crescimento e não 5%. Então, a nossa expectativa é bem mais positiva de crescimento, né?
lembrando que o Brasil já fez, né, quase isso, né, no passado. Então, não é uma ampliação, digamos assim, de capacidade instalada. É um uso mais adequado da capacidade que já está instalada, um crescimento bastante robusto. Bom, eu queria aqui encerrar, né, nosso Talk Time aqui, agradecendo mais uma vez a participação, né, dos colegas aqui de bancada, vamos chamar assim, né, o Valdenir, o Walter e o Henrique. É uma satisfação estar com vocês. Muito obrigado pelas informações que vocês passaram, o otimismo que vocês passaram em relação ao futuro. Eu acho que isso é uma constante no meio do algodão, o otimismo em relação ao futuro, né? Muito obrigado, espero revê-los numa próxima oportunidade. Queria saudar também a todo mundo que acompanha a gente aí pela telinha. Interajam aí nas redes sociais, o evento vai seguir e vai seguir com muita qualidade, com muita informação boa para vocês. Ju, é com você. Grandes Obrigado. Personalidades da cotonicultura brasileira reunidas no palco da Conexão JH. Olha só, gente, Valdenir, Walter, Henrique, André, muito obrigada pela participação de todos. Foi um momento de contribuição, né, de todos vocês nesse bate-papo tão importante, relevante, compartilhando informações tão significativas para todo o público que acompanha a cadeia aí da cotonicultura. E eu quero saber se você aí do outro lado da tela gostou do que ouviu? Interagiu aí também através do chat? A gente está recebendo um monte de mensagem, nosso chat está bombando, olha só. Mensagens de Balsas, Paragominas, Campina Grande, um abraço aí para vocês de Campina Grande, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Cuiabá, Torres, são tantos lugares, tanta gente envolvida aí com o nosso evento. Continuem colocando as suas observações no chat, interaja com a gente, fala o estado de vocês, qual é a sua área de atuação, por que vocês estão, o que vocês estão aprendendo de interessante, o que está fazendo diferença na vida de vocês. Muito importante tudo que a gente está vivendo por aqui. Muito obrigada pela participação de todos. Quero ver o chat aí movimentadíssimo, tá bom? E vocês também podem responder a nossa enquete. Tem aí na plataforma, pode dar uma olhadinha. E vamos também agradecer a participação da nossa plateia virtual, que acompanhou tudo por aí, aprenderam bastante, tiraram dúvidas, tiveram informações aí disruptivas, novidades. Todo mundo gostou? Um joinha aí, todo mundo conectado? Gostaram das palestras, do Talk Time? Muito bom, obrigada por ter vocês aqui com a gente. Continuem aí. Vamos então aplaudir, vamos, vocês aí, vamos aplaudir junto com a gente esse momento do Talk Time? Consigo ver aí a plateia virtual, você também que nos assiste pode aplaudir. Trabalho muito sério, muito esforço aqui da Conexão JH para trazer o melhor para vocês nessa manhã. E é neste caminho da produtividade que a gente quer seguir. E além destes constantes melhoramentos no campo, trazendo cada vez mais tecnologia e qualidade, a JH Sementes também aposta na definição de estratégias baseadas no compartilhamento de informações, ciência de dados e inteligência artificial. E para falar mais sobre os benefícios de investir nestes processos, está conosco o gerente técnico da JH Sementes, Rinaldo Grazi. Rinaldo, vem para cá. Bom dia, Juliana. Joia? Bom Tudo dia. bem? Seja bem-vindo, Obrigado. Rinaldo. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu estou aqui para dividir com vocês sobre a atuação da JH Sementes na ponta, junto ao agricultor. Nós contamos com todo um time de desenvolvimento de produto, atuando nas principais regiões produtoras de algodão do país. Também contamos com ferramentas de apoio que nos auxiliam na busca de respostas de performance das nossas cultivares, em diferentes cenários. Aproximadamente 5 safras, estamos trabalhando junto aos agricultores com um sistema de compartilhamento e geração de informações agronômicas, que nos mostram alguns indicadores. Toda essa informação coletada, que aqui nós vamos chamar de variáveis, como datas de plantio e emergência, taxa de semeadura, população de plantas, cultivar, localização, análise de solo, são organizadas em um banco de dados e submetidas a tratamentos e modelagens em sistema de inteligência artificial.
Com isso, através desse histórico, além de termos uma informação organizada e de fácil acesso, é possível projetar em diferentes cenários a performance produtiva e qualitativa esperada das cultivares de algodão, desde os cenários mais abrangentes, como modelos de safra, segunda safra, sequeiro, irrigado, como por estados, regiões, municípios, por agricultor, por fazenda e até mesmo a nível de talhão. Ferramentas como estas nos trazem segurança nos nossos posicionamentos, pois conseguem correlacionar diferentes variáveis com seus devidos pesos de forma mais simplificada e pragmática, onde através do aprendizado do passado busca-se projetar o futuro. Claro que estamos falando apenas de ferramentas de apoio nas tomadas de decisão ou planejamento, e que nada se faz sem a experiência de quem está no dia a dia do campo, e que na cotonicultura especial, esse é fator decisivo. Para isso, criamos uma rotina técnica de campo, em que nos momentos mais relevantes do processo produtivo do algodão, estamos a campo junto ao agricultor, acompanhando o desenvolvimento de nossas cultivares e sendo mais um ponto de apoio para as estratégias de manejo da safra e tomadas de decisão. Esta é a forma que nós da JH Sementes atuamos, acreditando sempre na cotonicultura brasileira, buscando ser parceira do agricultor. Grande Rinaldo, muito importante, muito interessante todo esse conhecimento que você trouxe para a gente. Muito obrigada pelas análises. Isso mesmo, análises de dados e o compartilhamento de novas tecnologias que estão na essência da JIH Sementes. Você que conhece a empresa sabe do que eu estou falando. O propósito que a empresa e toda a equipe buscam é levar diariamente para os seus clientes e parceiros. Por isso, a escolha do nome mais acertado para estar conosco hoje, para discutir sobre a disrupção no agro, foi bastante pensada, analisada, planejada. E antes de anunciar, eu quero lembrar a vocês que podem participar também enviando perguntas através do nosso chat. O chat já está super movimentado, vocês estão interagindo com a gente. E agora é hora de enviar perguntas para o nosso próximo palestrante. E com muita troca de ideias, depois de vivenciarem a experiência de uma imersão no Vale do Silício, nos Estados Unidos, o Newton e o Rinaldo, que vocês conhecem já, fizeram aqui as suas falas no evento, eles apostaram no sócio da Escola de Negócios, Startse, autor dos livros Incansáveis, Audaz e Desobedeça. Maurício Benvenuti, é ele que nós teremos o privilégio de ouvir a partir de agora. Maurício, bom dia, seja bem-vindo ao Conexão JIH. Que prazer ter você aqui com a gente. Maurício, você tem que abrir aí o seu áudio. A gente não está conseguindo te ouvir ainda. Ainda está mutado, Maurício. Você quer tirar o fone para a gente tentar ajustar essa conexão? Pode tirar o fone da conexão e tentar falar sem o fone. Tirar da conexão. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ajustar isso aí, que a gente está cheio de expectativas para ouvir o Maurício. Vamos ajustando aí que vai dar certo. A gente está fazendo aqui os... vamos ver se você consegue, tirando o fone do computador, captar a sua voz, o áudio diretamente. Estamos aqui fazendo os testes, a gente vai conseguir ouvir o nosso palestrante já já. Enquanto isso, enquanto nossa equipe técnica faz os ajustes, vocês aí vão
interagindo com a gente, enviem no chat qual é a cidade de vocês, qual é o estado de onde vocês estão nos assistindo, qual é a atividade profissional de vocês. Deu certo? Som, 1, 2, 1, 2. Olha que beleza, deu certo, que coisa boa. A gente está aqui cheio de expectativas, queremos te ouvir. A palavra é sua, bem-vindo. Maravilha, Ju. Você me escuta bem, Ju, porque eu tirei o fone só para não ter nenhum problema? Perfeito. Pode falar à vontade, a gente está pronto para aprender com você. Mais uma vez, turma, muito bom dia, é um prazer imenso estar aqui, é um prazer imenso estar aqui receber esse convite da JH Sementes. Foi uma honra, um privilégio, uma empresa que tanto impacta o nosso país, que tanto impacta a nossa economia. Então, quero dizer para vocês que é um profundo prazer realmente estar aqui nesta manhã. Eu tenho uma relação com o agro já de longa data. Eu sou natural da Serra Gaúcha, o município de Vacaria, onde eu nasci, é um dos maiores produtores de maçã do Brasil, e eu tenho família envolvida com a produção de maçã. Então, boa parte da minha infância se deu, né, no meio da cultura de maçã. Também parte da minha família pecuarista no Mato Grosso do Sul, e hoje eu sou conselheiro de uma empresa que leva a conectividade para o campo, em parceria com a Claro. Então, a minha relação com o agronegócio ela é bastante estreita, sem falar que uma das verticais que a minha empresa trabalha é a Startse, como foi bem mencionado aí, que é uma empresa de educação. Uma das verticais é justamente a vertical do agro, né? Assim, falar sobre as transformações e o impacto que todas essas inovações atuais provocam no agronegócio. Então, é um prazer imenso estar aqui e fico muito feliz pelo convite. Eu sou natural de Vacaria, como vocês estão vendo aí. Eu sou filho de professores, meu pai e minha mãe professores, então a educação corre nas minhas veias desde que eu me conheço por gente. Eu não sou hoje, turma, um professor de formação, porque eu sou formado em tecnologia, mas o fato da minha empresa ser uma empresa de educação e eu estar levando conhecimento de uma maneira indireta às pessoas, eu estou dando sequência ao legado dos meus pais, e isso é algo que me deixa profundamente feliz. Pode passar, por gentileza. A gente está aqui, turma, só para alinhar, a gente está aqui, o pessoal no estúdio está passando os slides e eu estou aqui dando comando, então só para vocês entenderem a dinâmica. Boa parte da minha trajetória profissional se deu na construção da XP Investimentos. Eu fui sócio da XP durante quase 10 anos. Entrei na empresa quando a empresa tinha cerca de 35 pessoas em Porto Alegre e trabalhei a expansão da empresa pelo Brasil. Fiquei de 2006 até 2015. E depois, em 2015, saindo da XP, eu troquei o Brasil pelo Vale do Silício, região onde eu moro. Eu estou atualmente no Brasil por conta da pandemia. Minha casa está num armazém lá na cidade de Santa Clara, que é uma das cidades do Vale, e assim que a poeira baixar, minha esposa, minha filha e eu estamos retornando. Mas o ponto é, só para colocar um parênteses aqui, turma, o Vale do Silício, para quem não é tão familiar, é uma região dos Estados Unidos que nas últimas 6, 7 décadas produziu boa parte das inovações que o mundo consome. O Google, computador pessoal, Apple, Netflix, Tesla, Instagram, WhatsApp, essas e tantas outras inovações que impactaram e impactam de uma certa forma nossas vidas, nasceu no Vale do Silício. Então essa região onde eu moro é a região onde, desde 2015, é a minha casa. Bem, pode passar mais um slide. Nesse mundo do Vale, eu acabei mergulhando no universo da inovação, da tecnologia, né, dessas empresas que eu mencionei, dos profissionais que estão por trás delas, e acabei me tornando sócio da Startse neste momento. A Startse é uma plataforma de educação, a gente leva educação para inúmeros segmentos da economia brasileira. A gente faz isso não só da nossa sede no Vale do Silício, mas também na China, Israel, Índia, Portugal, Miami e também na nossa operação no Brasil, que fica localizada em São Paulo. Pode passar, por gentileza. Excelente. Feita a devida introdução, como é que a gente separou a dinâmica aqui, só para vocês entenderem? Eu vou falar aqui, eu vou abordar aqui 4 pontos, são esses 4 pontos que vocês estão vendo na tela, sobre transformação, sobre inovação e a conexão disso tudo com o agro. E após essa conversa, a gente vai ter um período no final para fazer um bate-papo e vai ser muito bacana poder direcionar alguns assuntos de acordo com os interesses e com as dúvidas que vocês têm. Então, reforçando o pedido da Ju, fiquem à vontade para vocês fazerem comentários e perguntas no chat, que a gente vai ter um tempo para isso ao final. Bem, primeiro ponto que eu queria comentar com vocês é sobre o agora.
Esse gráfico que você está vendo na tela, eu fiz uma pós em UC Berkeley, que é uma das universidades localizadas no Vale do Silício, junto com Stanford, Berkeley, Oxford, junto com Stanford, Berkeley, Harvard, MIT, formam um cinturão, né, das grandes 5 universidades americanas. O professor Jim Prost, que eu tive na época, me apresentou esse gráfico, e esse foi um estudo da McKinsey, que quantificou o número de horas que foram trabalhados em certos empregos nos Estados Unidos e que exigem certas competências, e projetou o número de horas que vão ser trabalhadas nesses mesmos empregos, nessas mesmas tarefas e atividades, daqui 9 anos, em 2030. Então, 2016 para 2030. Então, eu vou pegar ali no meio, naquela primeira, na segunda linha ali, foram 53, na segunda linha, foram 53 bilhões de horas trabalhadas nos Estados Unidos em 2016, 53, em empregos que exigem habilidades aqui chamadas de cognitivas básicas. Que é aquele tipo de emprego onde eu basicamente tenho que aprender, lembrar e executar algo repetidas vezes. 53 bilhões de horas trabalhadas nesse tipo de atividade. E segundo essa pesquisa, em 2030, até lá, vai diminuir em menos 14 bilhões de horas a demanda por esse tipo de atividade em função das inovações que hoje cada vez mais você e eu, nós estamos cientes. Da mesma forma, a linha de cima tende a diminuir também a demanda por empregos que exigem habilidades físicas e manuais, em função da robótica, da automação, da diminuição dos custos envolvidos com essas tecnologias, a demanda tende a diminuir da mesma forma. Terceira linha agora. Em contrapartida, tende a aumentar a demanda por empregos, por atividades, por tarefas que exigem habilidades aqui chamadas de cognitivas de alto nível. Não são aquelas tarefas em que eu tenho apenas que aprender, lembrar e executar algo repetidas vezes. Não, é aquele tipo de atividade que eu tenho que avaliar, decidir, criar, usar o senso crítico, usar cada vez mais o que a natureza nos colocou e nos deu aqui na nossa cabeça. Tende a aumentar. Como também tende a aumentar a demanda por empregos que exigem e que envolvem habilidades sociais e emocionais e habilidades tecnológicas. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria compartilhar com vocês é, se esse estudo da McKinsey vai estar certo ou não, isso o tempo vai dizer, mas ele nos dá uma espécie de tempero para onde caminham as relações de trabalho. E a gente tem aqui 2 frentes bastante fortes quando a gente observa esse gráfico. Primeiro, uma tendência cada vez maior do mercado valorizar e exigir competências intrinsecamente humanas que nos fazem essa espécie, né? Competências sociais, emocionais, criativas, colaborativas, de um lado, e de outro lado, competências tecnológicas, que eu chamo aqui, e eu vou chamar ao longo da apresentação, o desenvolvimento da consciência digital. A consciência digital. O Reinaldo comentou um pouquinho antes da minha entrada aqui sobre algumas tecnologias que vão nessa linha e que exigem de nós cada vez mais esse entendimento digital das coisas. Então, turma, primeiro ponto que eu queria trazer aqui é essa dinâmica de mercado e essa dinâmica das coisas apontando para que o nosso comportamento profissional passe a absorver uma nova competência. Muita gente fala, inclusive, que hoje a consciência digital é a matemática desse século. Assim como todo mundo aqui, a gente teve que aprender a fazer contas, somar, diminuir, multiplicar, dividir para poder trabalhar e tocar os nossos negócios e as nossas atividades à frente. Cada vez mais, hoje em dia, é imprescindível a gente começar a desenvolver essa consciência. Como é que o online pode potencializar o offline? Como que o digital pode potencializar a minha operação física aqui? Então, eu não preciso ser um expert, assim como ninguém aqui precisou se formar em matemática e estudar 4 anos e ter um diploma de formado em matemática para aprender a fazer conta. Também não precisa. A gente não precisa estudar 4 anos num curso de ciência da computação para desenvolver a consciência digital. Mas o ponto é, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é, o Rinaldo trouxe algumas coisas aqui na fala anterior, inteligência artificial, inúmeras tecnologias que estão surgindo, certamente vocês já escutaram sobre todas elas, mas isso exige de nós, para nós compreendermos cada vez mais a aplicabilidade dessas inovações todas no campo, no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz, a gente tem que desenvolver minimamente essa consciência digital. E por que isso é importante? Porque a evolução ela não é de hoje. Próximo slide. Quem é economista aqui, ou quem já conviveu com a ciência econômica, certamente já escutou sobre Nikolai Kondratiev. Kondratiev foi um economista, pode passar,
que há 200 anos atrás ele afirmou que a economia se dá em ciclos e que cada ciclo econômico dura em torno de 60 anos. E quando você vê esse gráfico aí, né, que é o gráfico das 500 empresas mais negociadas na Bolsa Americana, o índice chamado S&P 500, a gente vê, caramba, a economia de fato se deu em ciclos nesses últimos 200 anos. O gráfico começa ali em meados de 1800 até hoje. Nikolai Kondratiev estava certo, e é por isso que os ciclos de Kondratiev são um dos mais importantes ciclos econômicos estudados no mundo todo. Né? E por conta disso, muita gente associa os ciclos econômicos de Kondratiev aos ciclos de inovação. Você está vendo ali embaixo, em amarelo, os ciclos econômicos e em cima os ciclos de inovação, a eletrificação, a estrada de ferro. E nos últimos 200 anos essa associação também fez sentido. Você está vendo? Embaixo e em cima, os ciclos tendo convergência entre si. Porém, com uma diferença. Esses ciclos, eles não acontecem mais de 60 em 60 anos. Pode passar. Nem de 50 em 50, nem de 40 em 40, nem de 30 em 30. Esses ciclos de inovação, eles são cada vez mais curtos. E visto que eles são cada vez mais curtos, eles exigem de nós, enquanto profissionais, exigem de nós, enquanto trabalhadores, exigem de nós, enquanto sociedade, ao longo do tempo, requalificarmos as nossas competências, para nos mantermos atuais em relação às demandas de mercado e para nós, enquanto gestores de um negócio, adaptarmos os nossos modelos, as nossas ferramentas, para justamente nos mantermos na vanguarda daquilo que a gente faz. Então é por isso que hoje se fala tanto em inovação e se fala tanto em inovação corporativa, porque estamos vivendo uma era hoje de transição de ciclos, né, onde deixamos um ciclo tecnológico para trás e estamos hoje entrando muito no ciclo de dados, né, de quanto mais dados eu conseguir captar da minha operação, da minha atividade, mais eu consigo ser assertivo nas minhas tomadas de decisão. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, é uma visão do agora. É um mundo onde tudo se torna obsoleto cada vez mais rápido, os ciclos de inovação eles são cada vez mais curtos e isso exige cada vez mais de nós, profissionais, trabalhadores, líderes, gestores, nos nossos negócios, exige um processo de absorção de novas competências, habilidades, né, em um prazo de tempo cada vez menor. Pode passar. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para trazer para a conversa aqui ok, visto que o mundo é tal como ele é, eu não posso pensar em gerir um negócio hoje com as mesmas técnicas que eu aprendi 20, 30 anos atrás. Ou seja, a gente vive hoje 2021, século 21, com todo esse mundo de possibilidades e todas essas ferramentas que nos cercam cada vez mais disponíveis, acessíveis. Não tem como hoje eu pensar em fazer a gestão da minha atividade usando as mesmas técnicas de 20, 30 anos atrás. O mundo ele é hoje completamente diferente. Então, quando se fala em gestão, a gente pensa em fazer gestão de um negócio, de uma atividade, porque a gente quer ver essa imagem aí, no fim do dia. No fim do dia, gestores que somos, a gente busca crescimento, a gente busca mais vendas, a gente busca mais negócios, a gente busca algo parecido com essa linha escura aí que você vê, que ao longo do tempo as nossas receitas crescem. Porém, quando a gente observa negócios, atividades, players que ao longo do tempo conseguem ser perenes às mudanças e conseguem atravessar os momentos de mudanças muito bem, em geral esses players que conseguem fazer essa ponte, né, entre um mundo e outro e conseguem passar pelas transformações muito bem, quando a gente dá um zoom nesse gráfico desses players, né, dá um zoom, vai ampliando essa curva, a gente vê que essa curva não é uma linha, pode passar, mas na verdade é um ciclo de várias e várias e várias espirais que vão permitindo o crescimento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao longo do tempo, para a gente manter a nossa operação atualizada, para a gente manter a nossa entrega adaptada àquilo que os nossos consumidores querem, aquilo que o mercado exige, ao longo do tempo, a gente precisa sempre observar o que a gente tem hoje disponível ao nosso redor que a gente pode usar para adaptar aquilo que a gente faz, se desapegar de algumas técnicas do passado, aprender técnicas novas para a gente dar o próximo salto.
E depois de um próximo salto, como que a gente, ao longo do tempo, de novo, aprende coisas novas, se capacita de uma forma diferente, e aí dá o passo seguinte, e assim sucessivamente. Tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando. Né? Existe uma frase clássica que é muito trabalhada nesse universo de empresas que duram ao longo do tempo, né? Que empresas que tendem ao infinito são empresas que sabem morrer o tempo todo. São empresas, entre aspas, que sabem ao longo do tempo quando é hora de eu me desapegar do que eu faço, de um jeito, de um método, de uma metodologia, de uma técnica, para justamente absorver uma técnica nova, reinventar aquilo que eu faço e adaptar novamente as minhas entregas às demandas de mercado. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, mais uma vez, no mundo em que a gente vive hoje, neste momento em que nós estamos dentro da nossa história, a gente hoje tem inúmeras possibilidades quando fala em agronegócio, quando fala em agrobusiness, cada vez mais possibilidades da gente aplicar o que nos cerca, as ferramentas cada vez mais disponíveis para a gente aperfeiçoar a nossa produção, as nossas atividades, tudo que a gente faz no campo. Pode passar. Mais um exemplo. Eu não quero me deter aqui às marcas e tudo mais, mas o ponto aqui que eu quero chamar a atenção, e mais uma vez, vocês são cientes disso, aquilo que eu comentei antes sobre o desenvolvimento da consciência digital e entender como que hoje em dia eu posso utilizar as ferramentas que hoje estão cada vez mais disponíveis. A JH Sementes tem inúmeras ferramentas que permitem, ou seja, olhar para os lados, entender o que existe ao meu redor para eu aplicar no meu dia a dia e aperfeiçoar aquilo que eu realizo. Isso hoje, as opções são cada vez mais disponíveis e a possibilidade de eu realizar isso é cada vez maior. Pode passar. Então, são inúmeras ferramentas, mais uma vez, não vou entrar em detalhe aqui de cada uma, mas o ponto é, seja qual for o aspecto da atividade no campo que eu queira buscar algum tipo de melhora, hoje não existe uma, não existe 5, não existe 10, existem dezenas de soluções disponíveis que eu posso experimentar e que eu posso aplicar no meu dia a dia para buscar essa melhora. Então, só para dar um dado, pode passar, hoje, além das soluções que já existem, serem dezenas delas e, enfim, cada vez mais assertivas, entregando cada vez mais informações para gestores tomarem a decisão mais correta, para melhorar a experiência de entrega daquilo que eu faço para o meu consumidor, enfim, além de todos esses números de negócios e ferramentas serem cada vez maiores, esse gráfico aqui mostra o total de investimento de fundos de investimento em novas soluções baseadas em tecnologia para o agro, o número de investimento, total de investimentos feitos para desenvolver novas tecnologias para o agro, né? Ou seja, para as startups do agronegócio. E esse índice bateu recorde no primeiro quarter, né, no primeiro trimestre desse ano, e vem batendo recorde acima de recorde o ano passado. Então, ou seja, não só hoje existem inúmeras soluções para aperfeiçoar de alguma certa forma o que você faz, como o total de investimento que está sendo feito hoje, mundo afora, para desenvolver novas soluções, está batendo recorde em cima de recorde. Isso é um indício de que, certamente, mais e mais soluções estão vindo por aí para facilitar a sua vida e para facilitar o seu trabalho. Então, eu estou trazendo esse contexto aqui porque, mais uma vez, fazer a gestão do nosso negócio hoje, da forma como a gente fazia 20, 30 anos atrás, é um desperdício. Porque hoje o mundo está apresentando cada vez mais soluções, formas, alternativas para a gente fazer o que a gente faz melhor. Para dar um exemplo, então, Maurício, mas ok, você está falando, estou entendendo, estou compreendendo, mas como é que eu posso colocar, então, essa preocupação com o novo? Aqui na minha atividade, no que eu faço, né, aqui na minha propriedade, aqui na minha... Como é que eu faço para colocar o novo na gestão do que eu realizo? E aqui eu apresento para vocês, pode passar essa figura que você vê na tela hoje, é chamado Steve Blank. Hoje ele é considerado o pai do empreendedorismo moderno. Se vocês buscarem ele no Google, praticamente hoje ele está por trás de todas as teorias modernas de gestão de empresas.
Ele é um professor de Stanford e UC Berkeley. Ele é um dos raros professores que leciona nessas duas universidades. São duas universidades que ficam no Vale do Silício. Elas são rivais. É meio como Palmeiras e Corinthians, Cruzeiro e Atlético, Grêmio e Inter. Assim, é um professor que leciona em uma, não leciona em outra, porque é uma rivalidade muito grande. Ele é uma das poucas figuras que transita, tamanha importância dele hoje no mundo, em ambos os meios acadêmicos. E hoje ele trabalha no departamento, enfim, uma das atividades dele, ele trabalha no Departamento de Defesa americano, justamente colocando isso tudo que a gente está vendo aqui, né, essa nova forma de pensar a gestão de negócios, se aproximar das ferramentas que existem hoje disponíveis no mercado. Ele coloca isso no Departamento de Defesa americano para melhorar a segurança nacional, combater atentados terroristas e por aí vai. Mas por que eu estou falando essa história toda? Porque em 2017, pode passar, eu tive a oportunidade de conhecer ele, num evento em que a gente estava no Vale do Silício recebendo um player, inclusive do agro, na época, e de lá para cá a gente acabou desenvolvendo uma relação super estreita, e hoje o Steve Blank é um dos instrutores da nossa operação da Starcy nos programas que a gente desenvolve no Vale do Silício. Mas o ponto é, neste dia, uma das perguntas que foi feita para ele foi, estávamos justamente falando sobre isso, sobre essas possibilidades, e aí uma das pessoas perguntou, ok, Steve, mas como é que eu coloco então toda essa preocupação com o novo, na gestão da minha propriedade, na gestão do meu negócio? Como é que eu coloco isso na minha rotina diária? Porque todo mundo aqui tem 1000 coisas para fazer ao longo do dia, mas como é que eu me preocupo com amanhã, né, com o que está por vir? Existem inúmeras ferramentas para isso, mas o Steve Blank ele apresentou uma, que é o chamado, pode passar, os 3 horizontes da inovação. Deixo aqui como uma sugestão, onde, basicamente, esses 3 horizontes também foram criados pela consultoria McKinsey, que foi a fonte daquele primeiro gráfico que eu mostrei aqui. Basicamente, esse modelo foi criado em 2000, ele não foi muito usado até 2008. Em 2008, com a crise do sistema financeiro internacional, empresas no mundo inteiro passaram, né, com a água no pescoço, tendo que se reinventar e tendo que colocar um novo para... acabaram utilizando muito, vendo nos 3 horizontes, nesse framework, uma solução para conseguir colocar essa preocupação com o novo na sua gestão diária. E hoje, basicamente, toda empresa que trabalha, toda empresa pequena, média, grande, mundo afora, que trabalha em inovação corporativa, de uma certa forma mais ou menos intensa, utiliza esses 3 horizontes. Onde, basicamente, qual é a ideia por trás disso? Onde, basicamente, o que você tem aqui? Você tem 3 horizontes. Horizonte 1 é o horizonte, é o teu agora. É o que você faz hoje. É o teu negócio hoje, é a tua atividade atual. 70% do teu tempo, segundo a McKinsey, você tem que investir nisso. É o que paga tuas contas, é o que gera a receita atual, é o teu negócio de hoje, é o teu horizonte de hoje até mais ou menos 3, 4 anos. Horizonte 2 é a evolução do horizonte 1. É o horizonte para daqui 5 anos, e segundo a McKinsey, você tem que investir 20% do teu tempo nisso. Ou seja, como que eu posso usar uma das ferramentas tecnológicas disponíveis pela JHIM para potencializar em algum aspecto as minhas entregas? Como que eu posso utilizar uma nova funcionalidade, um novo serviço que está disponível aqui no mercado a um custo cada vez menor para aumentar a minha produção, para melhorar a assertividade da minha tomada de decisão? Evolução do horizonte 1. E o horizonte 3, que é o horizonte daqui 10 anos, que segundo a McKinsey, 10% da tua energia tem que ser investida nisso, é o amanhã. É o teu produto, é a tua solução, é a tua entrega, que no extremo, de tão diferente que ela pode ser, ela pode inclusive substituir algo que você faz hoje para construir o que você vai fazer amanhã. É o que muita gente fala aqui, é a transformação do seu negócio. Então, essa é uma maneira de você poder inserir o novo no seu dia a dia. E eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa, só para contextualizar como esse framework ele é usado hoje no mundo inteiro. E eu trouxe o nome de uma empresa aqui que todo mundo conhece, só para contextualizar e para mostrar e para ficar fácil de todo mundo assimilar aqui. Em 2016, o Facebook ele apresentou o seu roadmap, o seu plano de 10 anos na sua conferência anual, usando justamente esses 3 horizontes. Pode colocar na tela. Então, olha que interessante observar hoje, 5 anos depois da apresentação desse gráfico, como que se deu a evolução ao longo do tempo. Olha ali, ó, horizonte 1, lá em 2016, o que era o horizonte 1 do Facebook? Era o Facebook. Minha atividade atual, que eu faço hoje, 70% da minha energia está sendo gasta aqui. Bum. Horizonte 2, olha o que está aparecendo ali, ó.
Olha que interessante observar hoje, 5 anos depois desse gráfico, o que o Facebook lá atrás disse que seria o Facebook hoje. Olha ali, ó, o Instagram. Quanto poder que virou o Instagram. O WhatsApp, olha o poder que virou o WhatsApp. Vídeo, quem gosta de futebol assistiu algumas partidas da Libertadores da temporada passada sendo transmitidas pelo Facebook. Interessante, né? Ou seja, o horizonte 2. E o horizonte 3 do Facebook aqui é o horizonte de 10 anos, que é, enfim, o Facebook imagina que ele vai ser uma grande empresa de realidade virtual nos próximos anos, isso é uma outra conversa. Mas o ponto aqui que eu trago é, de novo, fazer gestão dos nossos negócios, da nossa operação diária hoje, 2021, século 21, com todo esse mundo em transformação, cada vez mais soluções disponíveis, usar técnicas de 20, 30 anos atrás é um desperdício, porque eu estou deixando muita coisa na mesa, né, não sendo utilizada. Só que para tudo isso, e aqui a mensagem que eu quero fechar esse segundo bloco aqui, só que para tudo isso acontecer, para eu poder trabalhar gestão moderna, para eu poder colocar o novo na minha rotina diária, para eu poder usufruir das funcionalidades, das features, de toda a inovação que a JH Semente coloca por meio da sua tecnologia e das suas soluções, pode passar. Tudo começa com a colocação das informações na base. Ou seja, tudo começa, assim, o passo inicial de tudo, para eu poder usufruir de tudo que o Rinaldo falou agora, para eu poder usufruir dessas ferramentas que podem me abrir os olhos para muita coisa, facilitar o meu processo de tomada de decisão, melhorar em algum aspecto a eficiência da minha colheita, da minha produtividade, tudo começa, talvez com o mais simples dos processos, que é colocar a informação na base. É eu construir a minha base de dados. Pode ser, inclusive, no Excel, né, numa planilha de Excel, que seja, mas o ponto é, tudo começa com eu começar, né, a quantificar e ter uma informação de qualidade do meu negócio. Por quê? Porque quanto mais informação de qualidade eu tenho, mais eu consigo jogar isso para essas ferramentas que o Rinaldo muito bem comentou, e mais resultados isso pode se extrair. Então, para tudo isso acontecer, passo 1, passo inicial, é o início de tudo, para eu entrar de cabeça nesse mundo onde a tecnologia pode auxiliar de fato o meu negócio, a minha produção, a minha atividade no campo, tudo começa com o mais simples dos processos, que é, de alguma certa forma, eu tenho que parametrizar uma estratégia para colocar as informações na minha base de dados. E pode ser um simples Excel, uma simples planilha Excel, isso já é um avanço e tanto. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Pode passar, por quê? Porque uma vez que eu começo a colocar as informações, uma vez que eu começo a ter dados daquilo que eu faço, uma vez que eu começo a ter o meu Excel com informações sobre o meu negócio, eu passo a ter condições de experimentar. E esse é o grande barato dos dias de hoje, porque a gente tem hoje uma capacidade de experimentação muito, muito, muito grande. Porque cada vez mais soluções disponíveis permitem que a gente verifique, isso aqui, deixa eu experimentar aqui durante uma semana. Deu certo? Como é que eu otimizo? Não deu certo? Descarto e tenta outro. E vai outra. Então, essa evolução da nossa relação com o universo tecnológico que hoje nos cerca e a gente começar a criar mecanismos internos para colocarmos as informações numa base, para melhorar a nossa tomada de decisão, isso nos permite experimentar. E quando a gente experimenta, primeiro, a gente começa a criar uma curva de aprendizado em relação a essas tecnologias todas. É uma coisa a gente escutar sobre inteligência artificial, sobre o quanto isso pode mudar o nosso negócio, legal. Outra coisa é a gente começar a experimentar, porque agora eu tenho dados, agora eu tenho capacidade de conectar soluções que a JHM tem na sua estrutura dentro do meu negócio, eu começo a experimentar e eu começo a ter uma curva de aprendizado. Caramba, estou aprendendo, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Ou seja, a gente começa a se envolver dentro desse mundo. Ponto 1. Ponto 2, quando a gente começa a experimentar, a gente começa a se mover rápido em relação a
colocação dessas funcionalidades e dessas soluções na nossa atividade e a gente muitas vezes começa a desfazer algumas verdades que existiam na nossa cabeça. Não, mas isso aqui não funciona. Não, mas isso aqui não dá. Não, mas isso aqui... Não. Mas na medida em que eu vou testando, experimentando, minha curva de aprendizagem vai aumentando, eu estou vendo o resultado sendo impactado por isso, eu começo a me mover rápido e eu começo a me desfazer muitas vezes de alguns paradigmas que só existem aqui dentro de mim. E o terceiro ponto é que o normal, ele não muda as coisas, né? Então, o normal ele mantém, mas sempre quando a gente pensa em evoluir, né, sempre que a gente pensa em fazer diferente, a gente tem que se afastar um pouquinho da normalidade, buscar outras formas de se aprimorar a nossa atividade, a nossa gestão, a nossa operação, e isso nos dá a possibilidade de quê? De fazer aquele loop. Ou seja, de tempos em tempos, a gente tem que abandonar um pouquinho a normalidade, porque o mercado começa a exigir de nós uma postura diferente. Ou seja, chega um momento em que a gente tem que fazer aquele loop que eu mostrei antes, e justamente esse loop ele pode ser construído na medida em que a gente começa, né, a experimentar. Se afastar um pouquinho do que a gente fez durante um bom tempo, experimentar coisas novas para a gente começar a ter uma curva de aprendizado dentro de uma outra esfera. E para fechar, pode passar, os pontos que eu queria trazer aqui para vocês pode passar mais um. Eu queria trazer aqui o elemento, talvez um dos mais importantes dentro desse processo todo que a gente está falando aqui sobre transformações e tudo mais. Que assim, a gente já recebeu mais de 7 mil pessoas nos programas que a Startse desenvolve, que a minha empresa desenvolve no Vale do Silício. E foi um prazer imenso receber a turma da JH Sementes também. E a grande maioria dessas pessoas, quando chega no primeiro dia do programa, e a gente pergunta para elas, e aí, o que vocês esperam do nosso programa aqui no Vale? A grande maioria das pessoas fala o seguinte: Maurício, estou no Vale do Silício, vou ver drone nos ares, a gente vai falar sobre inteligência artificial, vou ver carro na rua sem motorista, vai ser incrível. Legal, tudo isso faz parte da experiência. Vale do Silício, de ser. Porém, no último dia do programa, quando a gente volta à reflexão, né, e faz, meu amigo, minha amiga, o que você leva para o Brasil, para a tua atividade, para o campo, do que você aprendeu aqui? Maurício, não é tecnologia que faz esse lugar. De longe não é tecnologia. O que faz esse lugar ser um pulmão de inovações em série que produz transformações há 6, 7 décadas são as pessoas. É o perfil das pessoas que está aqui, é isso que faz esse lugar. Então o que eu queria dizer aqui para vocês a gente está numa era de inúmeras transformações tecnológicas que você certamente acompanha e está ciente disso. Mas de nada adianta a gente ter esse mundo à disposição, né, se a gente, enquanto profissional e enquanto indivíduo, se a gente não buscar evoluir. Pode passar. Muito se fala, por exemplo, em transformação digital. Transformação digital. Só que transformação digital não é sobre tecnologias. É sobre pessoas. Pode passar. A gente acompanhou inúmeras empresas, dessas 7 mil pessoas que foram, a gente acabou se envolvendo em inúmeras empresas pequenas. Pode voltar um slide ainda. Pequenos, de 5, 6 pessoas, médias a grandes. Por exemplo, a gente acompanhou muito o processo de transformação digital do Banco do Brasil, uma empresa de 100 mil funcionários, 200 anos de história. E olha só, é tão claro quanto água. O motivo das empresas que conseguiram se aproximar dos seus objetivos de transformação, daquelas que não alcançaram os resultados esperados, o motivo foi o mesmo. Pessoas. As empresas cujas pessoas se permitiram, não, eu acho que dá para eu evoluir, dá para eu fazer diferente, vamos tentar fazer, vamos experimentar, vamos colocar os dados, a informação na base, vamos começar a coletar dados, vamos experimentar coisas novas. As pessoas que se permitiram testar coisas novas, aumentar a sua curva de aprendizado, rumaram, né, na direção da sua tão sonhada transformação digital. As empresas cujo o time que está ganhando não se mexe, eu sempre fiz assim, não tem por que fazer diferente, as pessoas não mudaram, consequentemente, a tão sonhada transformação não aconteceu. Então, pessoas. O principal elemento transformador das coisas, por incrível que pareça, por mais tecnológico que esse mundo seja, é o ser humano. Então, só para trazer um dado em relação a isso, próximo slide, a Harvard Business Review, que é um dos grandes institutos acadêmicos e de pesquisa do mundo, ela fez um estudo e desde a década de 30 e buscou identificar qual era o perfil das grandes lideranças do mundo, das grandes empresas do mundo desde a década de 30 até agora.
Então, lá na década de 30, foi muito comum se ver no perfil das lideranças, dos gestores, o perfil de vendas. Porque, basicamente, naquela época, era basicamente produzir um produto e vender. Então, venda, 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 no mundo onde só vender e preço era o que importava, profissionais de venda, muitos deles viravam presidentes de grandes organizações. Pós-guerra, década de 50, quando o mercado consumidor começou a mudar, quando o mercado começou a exigir muito mais das empresas do que apenas produto e preço, uma vez que o mercado se tornou muito mais competitivo, a gente começou a ver o ingresso dos perfis de finanças, engenharia e já um conceito inicial de perfil de marketing nas lideranças do mundo. Porque agora tem que começar a criar valor na marca, para a minha marca ser melhor percebida pelo consumidor e, consequentemente, eu criar elos de confiança mais fortes e por aí vai. Década de 80, com a explosão da computação pessoal, as pessoas começaram a ter um computador dentro de casa, as empresas começaram a usufruir dos benefícios da inovação tecnológica, e a gente começou a ver inúmeros diretores de tecnologia assumindo cargos de liderança expressivos nas grandes organizações do mundo. Século atual, 2000, 2005 para cá, a gente começou a ver o ingresso de uma competência que nos últimos 90 anos nessa pesquisa não apareceu com expressividade nas lideranças do mundo, que é justamente, pode passar, o perfil de pessoas. Ou seja, como nunca antes, gente que estudou gente uma vida inteira assumindo a liderança de grandes organizações. Diretores de RH assumindo a liderança de empresas. Diretores de gestão assumindo a liderança de grandes negócios. Eu não estou dizendo aqui que todo gestor tem que vir da área de RH, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que apesar, de novo, deste mundo tecnológico cada vez mais batendo na nossa porta, quando eu vejo mais e mais pessoas que estudaram uma vida inteira pessoas assumindo a liderança de grandes organizações, isso para mim reforça o que de fato é importante dentro de uma esfera corporativa, dentro de uma operação, dentro de uma atividade. Gente, pode passar. É capital humano, né? É a postura do indivíduo, do ser humano. Né? Então, pode passar qualquer transformação, seja ela qual for, que você queira colocar no seu negócio. Eu quero transformação organizacional, transformação cultural, transformação digital. Necessariamente é uma transformação humana. Para todas as ferramentas que o Rinaldo muito bem comentou na apresentação que antecedeu a essa, todas as soluções que certamente você já escutou e ouviu falar que hoje estão à sua disposição, isso só vai ter lugar na sua atividade diária, primeiro, se eu, enquanto profissional, me permitir experimentar, me permitir evoluir, me permitir fazer diferente para buscar a evolução, ou seja, os chamados loops que ao longo de uma janela de crescimento são necessários. Então, turma, pode passar para fechar. Foram esses os 4 pontos que eu trouxe aqui para vocês. Falei um pouquinho do agora, sobre o quão importante é a gente ter uma gestão em 2021 adaptada a 2021 e não a 20, 30 anos atrás. A importância de ter os seus dados numa base para começar a ter subsídios de experimentação, e na medida em que eu experimento, eu começo a ter uma curva de aprendizado e o distante, o incomum, começa a ser mais familiar ao meu dia a dia, eu tenho mais condições, mais segurança de aplicar isso no meu negócio, e a grande transformação de tudo começa sempre no ser humano. Para fechar, um resuminho do que a gente comentou aqui, o último slide, 5 elementos aqui dessa história, dessa jornada que a gente comentou nesses 35 minutos. A necessidade da gente começar cada vez mais a desenvolver essa consciência digital. Isso é importantíssimo, ainda mais nessa era pós-pandemia, né, onde o digital se fez cada vez mais presente na vida das pessoas. Né? Uma vez que o digital começa a ser inserido na minha vida, a importância de adaptar a minha gestão para inserir o novo, para inserir essas inovações na minha rotina diária. Tudo começa com a captura de dados, para eu poder ter subsídios para evoluir, para eu aumentar a minha curva de aprendizado em relação a essas novas tecnologias e, consequentemente, para permitir com que a mudança possa acontecer na minha estrutura. Ju, era essa a minha conversa aqui com vocês e fico agora disponível e aberto para perguntas e respostas. Que sensacional, Maurício, palestra de primeiro nível. Não podia ser diferente aqui na Conexão. Newton, quais foram as suas impressões? Fala pra gente. Isso sempre nos surpreendendo aí,
com uma mensagem extremamente factível com o que a gente vê na realidade do dia de hoje. Então, eu só queria fazer uma conexão, Maurício, assim, que nos dá uma certa tranquilidade, que o que você está falando está totalmente conectado com a JH, o investimento em pessoas, o investimento nesse open mind de mindset de mudança e de transformação, e é o que a gente vem tentando fazer, capturar dados para a gente poder, junto com parametrização, poder tomar soluções mais assertivas, né? Então, essa era uma minha colocação. Muito obrigado, Maurício, pela sua participação, sempre muito bom ter você por perto, independente se a gente está no remoto ou no ao vivo, né? Com certeza, o prazer foi todo meu. Maurício, a gente recebeu várias perguntas no nosso chat, eu separei uma por causa do nosso tempo, e é a seguinte: para preparar as nossas empresas agrícolas para a revolução digital em curso, como desenvolver as pessoas com a capacidade cognitiva necessária em ambiente de baixo investimento em educação básica no Brasil? É uma boa pergunta, é uma excelente pergunta. Eu acredito demais que o processo de desenvolvimento das pessoas passa por uma gestão muito mais baseada em contexto do que controle. Gestão por contexto ao invés de gestão por controle. Ou seja, como que eu, enquanto gestor, que tenho pessoas dentro da minha estrutura, como que cada vez mais eu posso compartilhar o contexto da minha atividade, da minha rotina, das minhas tarefas, o contexto dos meus objetivos enquanto empresa, o contexto da minha operação no campo, ou seja, muito mais compartilhar o contexto às pessoas para que essas pessoas possam ser, junto com os gestores e junto com as pessoas que estão tomando as principais decisões do negócio, que elas possam auxiliar nessa tomada de decisão, o empoderamento das pessoas que fazem parte do time. Eu acredito demais nisso. A gente viveu muito uma época, e possivelmente todos nós aqui, temos mais ou menos aqui a mesma idade, e a gente passou muito pela educação, onde a gestão baseada em controle era a forma clássica de você se gerir uma empresa. A década de 80, 90, o jeito clássico americano de se gerir um negócio, né? Comando e controle. Poucas pessoas decidem, o resto obedece. E na minha visão hoje, o comando e controle está perdendo muita força na medida em que é muito mais saudável para uma organização, para uma estrutura, para uma operação, ao invés de eu ter 2, 3 pessoas sozinhas, solitárias, tomando uma decisão, como é que eu posso compartilhar essa tomada de decisão, esse aconselhamento com as pessoas que fazem parte do meu time? E você só consegue isso, você só consegue ter uma luz no fim do túnel para permitir que isso aconteça na sua estrutura se você der um mínimo de liberdade para as pessoas poderem agir dentro da tua operação. Então, eu acredito muito nesse papel. Enquanto gestores e formadores de novos profissionais e evolução da carreira das pessoas que trabalham dentro da nossa empresa, quanto mais a gente conseguir dar o contexto para as pessoas, para que elas auxiliem a empresa na tomada de decisão, mais primeiro a gente está fortalecendo a carreira de cada uma delas, mais a gente está colocando o indivíduo como sendo o principal elemento mais importante dentro do processo organizacional como um todo, e consequentemente mais a gente está fazendo um bem para a nossa organização, porque não vão ser apenas 2, 3, 5 corpo diretor de uma estrutura que vai estar ajudando a decidir, mas a gente tem um universo muito grande de opiniões que podem colaborar. Então, mais contexto e menos controle, eu acredito muito nisso. Maurício, só mais uma perguntinha aqui que a gente selecionou, que eu acho que é bem pertinente. Como inserir essa visão de transformação, crescimento exponencial no setor agro, que atua com commodities? Eu acredito que passa muito por isso. Por exemplo, eu comentei no início, eu tenho uma relação muito forte com o agro. Todo sábado de manhã, das 10 da manhã até 1 da tarde, eu faço parte do conselho de uma empresa que reúne um dos maiores grupos do agronegócio brasileiro, e a gente discute com seus líderes inovação no agro. Né? Essa empresa leva conectividade para o campo, então a gente está conectando o Brasil, levando conexão justamente para conectar máquinas, devices. E assim, para mim, passa muito assim, a mensagem de
Colocar o ambiente da inovação dentro de uma estrutura que trabalha com commodities, dentro de profissionais que trabalham com commodities, isso passa muito por expor essas pessoas a isso. Eu acredito demais, assim, por exemplo, a JH Sementes é um canal fantástico, incrível, maravilhoso, né, onde as pessoas que estão no campo e as empresas que trabalham com commodity podem se valer de tudo que a JH Sementes oferece, o conhecimento, o conteúdo, para pouco a pouco ir transformando, né, a cabeça de quem trabalha nessas operações. Então, eu acredito muito que a exposição, quando a gente se permite estar perto dessa conversa, quando a gente se permite estar perto desse tipo de diálogo, quando a gente se permite nos expormos a esse tipo de cenário, para mim esse é um elemento que nos permite, que nos possibilita, num setor de commodity, colocar esse assunto em pauta, e não só colocar em pauta, mas fazer dele um instrumento para transformar e para evoluir aquilo que a gente faz. Maurício, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas respostas. Fica aqui com a gente ainda, porque nós estamos chegando ao final do nosso evento, que triste. Mas antes nós vamos fazer um registro desse momento, por isso eu quero convidar para vir aqui ao palco o João, Fernando, André, o Rinaldo. Vem para cá para a gente registrar esse momento. Fica com a gente, Maurício. Newton tá aí, plateia virtual, a gente quer ver vocês também sorrindo, tchauzinho, feliz, todo mundo mostrando que gostou do evento, Conexão JIH. Vamos fazer um registro, então? Todo mundo a postos? Todo mundo pronto? Sorrindo? Isso mesmo. Muito obrigada pela presença de todos. Maurício, muito obrigada. Palestra fantástica. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Plateia virtual também. E o Newton, que é o nosso anfitrião aqui, né, representante aqui da JIH, vai trazer as palavras de encerramento do nosso evento. Infelizmente, a gente chegou ao fim. Com você aí, vamos concluir, Newton. Pois é, Ju. Para nós é uma felicidade poder realizar esse evento e chegarmos ao final com um sentimento de sucesso, de missão cumprida. Queria fazer um agradecimento em nome da JH Sementes a todos os participantes aí que estão conectados, pessoal da plateia virtual aí que ficou até o final com a gente, Maurício, Walter, Valdenir e o próprio Henrique aí, todo o pessoal da Bayer aí, você em especial, Ju, por nos ajudar a conduzir esse evento. E em nome da JH Sementes fazemos um encerramento final, deixando o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado pela participação, e as nossas portas estão sempre abertas para vocês sabem o nosso endereço, conhecem os nossos contatos e contem com a gente. Tá? Nosso muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada pela conexão de cada um de vocês aí que nos acompanhou do outro lado da tela. Agora nós seguimos todos ainda mais conectados no caminho da qualidade e da produtividade. Muito obrigada pela sua companhia, pela companhia de vocês todos aqui presentes, pela plateia virtual aí abrilhantando o nosso evento. Espero que tenha sido uma manhã disruptiva e que vocês voltem para suas rotinas, para os seus desafios, com novos olhares, novas perspectivas, porque a força do algodão conecta o mundo e a JH Sementes conecta você ao algodão. Muito obrigada. Muito obrigado, Ju. Obrigada, Muito obrigado sucesso. Parabéns.